de João, capítulo 10, versículos do 1 ao 5. E vai falar também sobre a salvação, né? Como foi importante a salvação para nós, né? Quem somos nós sem a salvação, né? Quem somos nós sem o amor de Deus? Quem somos nós sem o amor do bom pastor? Esse é o bom pastor que ele veio nos trazer a salvação. Amém? Amém, Jesus. Vamos lá. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteadores. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este é o porteiro, abre as ovelhas, ouve a sua voz, e ela chama as ovelhas pelo nome, e as conduz às pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem. Pois lhe conhece a voz, mas não segue o estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz do estranho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estava meditando e voltando um pouquinho lá atrás. Quem é esse bom pastor? O povo de Israel esperava, né? Esse bom pastor, o Cristo, o Messias, que antes Moisés era o pastor, foi enviado por Deus a libertar o povo, né, da escravidão. Foi lá, tirou, conduziu o povo, e esse povo começou a se perder. E Deus, pela misericórdia de amor que Ele tem por cada um de nós, Ele falava: mas como é que eu vou resgatar esse povo? E o povo se perdeu. Você vê o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Ele deu o Filho dele por cada um de nós, mesmo nós pecadores, mesmo nós não merecemos, mas Ele, por amor, Ele nos enviou o Filho dele a resgatar o povo que estava perdido. Esse bom pastor vem falar para cada um de nós. Esse bom pastor que veio humilde, veio para fazer a vontade do Pai, veio lá, obedeceu a voz do Pai e veio em busca da humanidade. Esse bom pastor que veio não para julgar, mas veio para salvar o povo. Esse bom pastor, Jesus é o bom pastor, ele fala: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, ladrões e salteadores. E eu ficava meditando quantos ladrões e salteadores tem por aí, quantos povos dentro da igreja hoje indo contra a vontade de Deus. Povo falando que é cristão e falando que somos de Deus. Será que é de Deus? E eu ficava olhando, né, por essa passagem. Me veio agora na mente a passagem do trigo e o joio. Quem somos nós para arrancar o joio dentro da igreja? Nós temos que aprender a lidar com o joio. Esse que o bom pastor vem falar para nós. Nós, como liderança hoje, tem que ser igual esse bom pastor, saber olhar aquilo que é de Deus, aquilo que não é.
e olhar para ele com o olhar da misericórdia do bom pastor. Cabe nós fazer o quê? Orar por ele. Como esse bom pastor que ele veio resgatar o que estava perdido. E ele fala: eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu vejo assim que Jesus é a porta do céu. Jesus vai ser a porta que vai nos pegar e vai nos levar e vai apresentar ao Pai. Ele fala assim: eu sou o bom pastor. Ninguém vai entrar se não for por mim. E eu imaginava essa igreja, quando eu rezava, eu via essa igreja, Jesus naquela porta, e eu via muitas pessoas tentando entrar por aquela porta. Jesus falava: não, eu sou a porta. Não adianta você tentar desviar, entrar por lá, achando que está certo. Muitas doutrinas das igrejas erradas, entrando por lá. Ah, não, eu vou entrar por lá que eu também vou ser salvo. Cuidado. E Jesus falou bem certo: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que ouvia a minha voz, eu ficava imaginando: que voz nós estamos ouvindo? Quantas vozes tem por aí chamando os cristãos? Vamos para tal lugar, vamos lá para uma balada. Isso pode? Isso pode? Será que pode? Jesus, ele fala que ele é a porta. Jesus fala: pega a tua cruz e me siga. Como que eu vou seguir Jesus desse jeito? Eu tenho que seguir Jesus da maneira dele, não é do meu jeito. Se eu fosse seguir do meu jeito, era fácil. Hoje eu não estaria aqui. Se eu não tivesse ouvido a voz do meu pastor, hoje eu não estaria aqui. Quando eu saía de casa, aconteceu tantas coisas. Eu estava rezando, preparando um pouco a palavra, e chegou um e chegava outro, meus conhecidos do norte, veio meu pai, e eu não conseguia preparar bem a palavra. Eu falava: Senhor, hoje eu vou confiar no meu pastor, no meu bom pastor. Hoje eu escutei a voz dele, rezei e falei: Senhor, que eu seja conduzido por ti. Porque se eu não tivesse ouvido a voz do bom pastor, eu não estaria aqui hoje. E eu tenho certeza que vocês também ouviram a voz do bom pastor. Porque se nós não tivéssemos ouvido a voz do bom pastor, nós não estaríamos aqui hoje. O Senhor fala: aquele que ouve a minha voz, depois de conduzir as suas ovelhas para fora, adiante. As ovelhas seguem, pois lhe conhecem a voz. Não conhece a voz dos estranhos? Você já imaginou quantas vozes veio na nossa cabeça para nós não estar aqui hoje? Quantas vozes de estranho? Vamos para lá, vamos para cá. Não vamos no grupo hoje. Todo sábado é a mesma coisa. Aqueles mesmos irmãos estão lá. Mas espera aí, eu estou ouvindo a voz de quem? Nós temos que ouvir a voz do bom pastor. Foi esse bom pastor que morreu por mim, não foi? Esse bom pastor que veio e deu a tua vida. Foi lá, recolheu o povo de Deus, veio curar os enfermos, curou tantas pessoas. Esse que Jesus falava que é as ovelhas que conhecem a voz do bom pastor. É o povo que Jesus passava, curava. Ah, esse é o Salvador, ele ia atrás. E os outros? Por que não segue o bom pastor? Jesus fala que ele conhece a minha voz, segue. Não segue a voz dos estranhos. Quantos estão por aí seguindo a voz dos estranhos? E não estão seguindo a voz do bom pastor? Jesus fala: mas não segue o estranho, foge dele, porque não conhece a voz.
Se alguém falasse para nós não estar no grupo hoje, a gente falava assim, não, eu vou, porque a gente conhece a voz do pastor. Foi por ele que ele nos deu a vida. Hoje o Senhor, Ele trouxe nós aqui para ouvir a voz do bom pastor, que Ele quer nos ter uma intimidade com Ele. Jesus, Ele fala que nós temos que ter essa intimidade com esse bom pastor, porque quando eu tenho uma intimidade com esse bom pastor, quando Ele fala comigo, eu vou ouvir a voz. Eu vou reconhecer aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é proveito, aquilo que não é. Por quê? Eu estou seguindo a voz do meu pastor, que é o Senhor. Ele quer nos conduzir por os caminhos seguros. Ele quer nos dar vida nova. Ele quer nos conduzir à nossa casa. Ele quer ser o pastor não só meu, das nossas casas. O pastor daqueles que não estão aqui hoje também. Mas preciso eu ser esse bom pastor também lá dentro da minha casa. Levar esse amor pelas pessoas também. Aqueles que não estão aqui hoje. Talvez precise nós ir lá e conduzir essas pessoas até esse bom pastor. O Senhor me fez lembrar o tempo que eu morava lá no norte, e eu mexia com gato, e nós chegava lá, abria a porteira, chamava elas e elas vinham, ficava tudo esperando, e nós levava elas para o pasto, para pastar. Chegava lá, levava elas, soltava e ficava cuidando. E tinha umas, você cuidava, elas escapavam, apesar que não sumiam, e você ia atrás, aquela paciência. Trazia. Quando trazia as outras em casa, prendia e falava, não, faltou uma. Jesus largava aquela 99 e ia buscar aquela uma. E o Senhor me falava que nós também tem hora que somos assim. Tem hora que nós estamos dentro da igreja e nós queremos dar aquelas escapadinhas. E eu lembrava, o Senhor me fez lembrar o tempo que eu cuidava lá das vaquinhas dele, lá do meu pai. Levava elas para um lugar seguro, soltava elas para pastar e ficava cuidando. Se elas subissem, de repente, ia lá na roça, o pessoal passava veneno e elas comiam. E a gente tinha que cuidar delas depois. Ia lá tratar, ia lá cuidar das feridas. Jesus falava que nós estamos assim também. Talvez a gente está dentro da igreja, a gente não quer, a gente olha lá fora, um pasto bom, as coisas do mundo oferecem bastante lá. A gente é que faz. Vou dar essa escapadinha. E talvez quando nós se escapamos, nós se machucamos. Acontecem muitas coisas lá fora, muita morte. E quando nós voltamos para a casa de Deus, tudo arrebentado, o Senhor que Ele faz? Abraça nós, com aquele abraço de pai, abraça. Cuida. Cura as feridinhas, nossa, que nós saímos, se arrebenta. Cuida as feridinhas. Esse é o bom pastor que Ele fala que hoje Ele nos quer nos curar. Curar das nossas feridas, curar dos nossos traumas do passado, daquelas palavras que falou, ficou guardada no teu coração. Hoje esse bom pastor, ele veio para curar as nossas feridas. A pior ferida que nós temos, irmãos, é da nossa alma. Quando a minha alma está ferida, o corpo pode estar são, mas a pior dor que nós temos é na alma. Isso se não for o bom pastor, se não for o Senhor, e eu dando liberdade a Ele entrar na nossa ferida e tocar de novo e curar, eu vou ficar toda a vida com aquele ressentimento, tudo a vida com aquela mágoa, que minha irmã falava hoje da cura interior. Todo mundo precisa de uma cura interior. Se não for esse bom pastor que vem nos curar,
venha lavar com o teu sangue, venha lavar, curar. Mas eu preciso dar acesso a esse bom pastor, eu preciso estar com os ouvidos abertos, escutando a voz dele. Jesus fala: tudo que pedir meu Pai eu te darei. Tudo que pedir meu Pai eu te darei. Pedir graça, o Senhor está aqui. A palavra de Deus fala: onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estarei no meio. O Senhor está aqui, passeando, olhando pelas dores de cada um, luta, está aqui. Hoje Ele fala que Ele quer ser o pastor de nossas vidas. Hoje Ele quer nos levar por os caminhos seguros, aonde nós não vamos ter muita dor, muito sofrimento. O que Ele falou? Pega a tua cruz e me siga, né? Pega a tua cruz e me siga. Eu convido a nós já se levantar. Estou me encerrando essa pregação, essa do bom pastor. Eu queria que você deixasse ser conduzido por esse bom pastor. O Senhor quer entrar na tua casa, quer entrar na tua família, mas primeiramente Ele quer entrar na nossa vida. Porque não tem como eu estar aqui e pedir para aquela pessoa que está lá em casa, mas se eu não tenho esse encontro com esse bom pastor, se eu não estou escutando a voz